Boa tarde. Hoje é terça-feira, 29 de março, e você acompanha agora notícias aqui do Senado. Duas comissões do Senado se reúnem nesta tarde. Vamos conferir a agenda. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Direitos Humanos recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para esclarecimentos sobre a nota técnica contrária a recomendações da Conitec para tratamento da Covid-19. E às 2h30 tem reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, com 13 itens na pauta. Um deles é o projeto sobre inclusão do nome do cônjuge em boletos de serviços públicos para comprovação de residência. Hoje teve reunião da Comissão Mista de Orçamento. Senadores e deputados aprovaram 2 projetos que agora precisam ser votados pelo Congresso. Um abre crédito suplementar de 2,7 bilhões de reais para órgãos do Poder Executivo. O outro estabelece diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022. Foi a última reunião da comissão sob presidência da senadora Rose de Freitas. É a última sessão que a gente preside, é o último relatório, é o último projeto de lei também a ser votado. É um ano muito difícil, né? O Brasil passou por muitas intempéries, muito contratempo, mas enfim, o orçamento funcionou adequadamente para não deixar desabastecido nenhum setor e hoje nós votamos também o recurso para que os agricultores desse país possam plantar. Precisam desse crédito, precisam desse recurso e a comissão mais uma vez cumpriu seu papel. Foi muito bom trabalhar, a gente aprende, né? Nós estamos com um país com inflação, temos um recurso que é uma receita inflacionária, então ela tem que ter destino e servir ao país, já que vem com o sacrifício do povo brasileiro. A comissão funcionou bem e todos os parlamentares que aqui tiveram cumpriram seu papel. E a sessão plenária do Senado está marcada para começar às 4 horas. Vamos olhar aqui no telão o que pode ser votado. O primeiro projeto proíbe guarda de criança por pais investigados por violência familiar. Outro projeto determina que perícias médicas em ações envolvendo o INSS sejam pagas pela parte vencida. Está na pauta ainda um projeto de atenção integral à mulher na prevenção dos cânceres do colo uterino, de mama e colo retal. E também pode ser votado acordo de cooperação antártica entre o Brasil e o Chile. E um outro acordo internacional, este com Israel, sobre cooperação em assuntos de defesa. Como vimos na agenda, o Senado pode votar hoje o projeto que coloca o câncer coloretal entre as doenças femininas que merecem atenção integral no Sistema Único de Saúde. Vamos entender melhor a proposta na reportagem. Dados do Instituto Nacional do Câncer de 2020 revelam que o câncer de colo retal é o segundo que mais acomete as mulheres, com 9,2% de casos, ficando atrás apenas do câncer de mama, que é responsável por 29,7% de casos de câncer nas mulheres. O projeto inclui o câncer de colo retal na lei que trata da atuação do SUS nos casos de câncer de mama e de colo uterino e determina também que os exames de rastreamento dessas doenças sejam feitos a partir da puberdade. Atualmente, esses exames são indicados a partir do início da atividade sexual e, no caso do câncer de mama, a mamografia é indicada a partir dos 40 anos de idade. É sempre importante relembrarmos os métodos de rastreamento no SUS, no intuito de fazer cada vez mais o diagnóstico precoce, instituir um tratamento com possibilidade curativa. Esse é o grande benefício dos métodos de rastreio. Detectar precocemente, tratar com o intuito curativo. A inclusão do câncer de colo retal foi feita pela Câmara dos Deputados ao projeto que é de autoria da ex-senadora Vanessa Graziotin e prevê ações que asseguram medidas de prevenção, tratamento e acompanhamento desses 3 tipos de cânceres mais comuns nas mulheres: mama, colo retal e colo uterino, dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS deve garantir a oferta gratuita de exames de mamografia, citopatologia de colo de útero,
e colonoscopia para todas as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias, ainda que fosse mais adequado não estabelecer por meio de lei um parâmetro para determinar o acesso a tais exames no SUS. A nosso ver, a proposta contida no substitutivo da Câmara dos Deputados não afronta o direito de acesso universal aos exames especificados, ao indicar um marco para as políticas de prevenção dos cânceres que mais afetam a população feminina, uma vez que amplia a abrangência das medidas preconizadas pela lei. O câncer coloretal, que a gente sabe que é de uma importância fundamental, como foi falado aí, a incidência só não é maior do que o câncer de mama nas mulheres. Já o projeto sobre pagamento das perícias em ações judiciais que envolvem o INSS, que também pode ser votado hoje pelo plenário, foi explicado à nossa equipe pelo relator da proposta, o senador Nelsinho Trade. O PL das perícias judiciais vai à pauta hoje no Senado da República. E a sua principal intenção é a correção desse transtorno que está causando em todas as perícias judiciais Brasil afora. Tem determinados estados que já está há mais de ano sem realizar uma perícia judicial. E com isso, quem sai prejudicado é aquele que mais necessita. Normalmente, pessoas carentes dentro de uma vulnerabilidade que precisam dessa perícia para poder restabelecer a sua justiça. Por isso, nós vamos fazer hoje, no Senado da República, o debate e a discussão para aprovar e corrigir de uma vez por todas essa distorção no sistema judiciário brasileiro. E o projeto que proíbe guarda de crianças por pais investigados por violência familiar foi explicado pela relatora, a senadora Rose de Freitas. Esse é um assunto muito complexo de ser debatido, né? Nós achamos que restabelece os paradigmas com os quais precisa ser tratado essa relação. E que, na verdade, tantas emendas quanto chegaram lá mostram que não terá consenso, inclusive. Não. Nós vamos tentar fazer com que essa relação estabelecida em lei, ela traga mais clarividência e, o mais importante, traga a coerência no tratamento necessário para essa relação neoparental. Está mantida a audiência marcada para quinta-feira na Comissão de Educação, em que Milton Ribeiro, ex-ministro que foi exonerado ontem, deve prestar esclarecimentos sobre denúncias de ilegalidades na distribuição de verbas da educação. A demissão repercutiu entre os senadores. A demissão de Milton Ribeiro do Ministério da Educação foi publicada no Diário Oficial da União, pouco depois de ele colocar o cargo à disposição e divulgar uma carta de demissão afirmando que a decisão decorre exclusivamente do senso de responsabilidade política e patriotismo, maior do que quaisquer sentimentos pessoais. O presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro, disse que está mantida a audiência marcada para quinta-feira, em que Milton Ribeiro deverá prestar esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades na distribuição de verbas. É uma situação lamentável, porque nós vamos para o 5º ministro, em 3 anos do governo Bolsonaro. Uma área tão importante para o futuro do país, sem nenhuma continuidade, numa instabilidade completa, numa área que o Brasil já não se saía bem. A audiência está mantida e nós esperamos lá o ministro para que dê as explicações necessárias para a elucidação de fatos tão graves envolvendo a educação do nosso país. O ex-ministro é investigado pela Polícia Federal desde que foram divulgados áudios em que ele teria afirmado que priorizaria, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aliados dos pastores Gilmar Silva dos Santos e Arilton Moura. O líder da minoria no Senado e o senador Luiz do Carmo, de apoio ao governo, divergiram sobre a exoneração. O governo mostra agora, com essa demissão, com esse pedido de exoneração, que essa questão de acabou corrupção, de etc. e tal, é uma balela.
Apenas a força do Congresso Nacional, a estratégia do constrangimento público é que está servindo para que esses processos sejam interrompidos em plena operação. Já Luiz do Carmo escreveu no Twitter: parabéns, ministro Milton Ribeiro. O pedido de exoneração ao presidente Jair Bolsonaro só prova que é um homem honesto, ético e com grandes virtudes. A justiça será feita e ficará provada a sua inocência e que tudo não passou de perseguição política. O senhor tem o meu respeito. Outros senadores também repercutiram a exoneração. Alessandro Vieira escreveu que as denúncias de corrupção levam a um comentário curto, já vai tarde, e que as investigações precisam seguir. Fabiano Contarato disse que um dos mais importantes ministérios do país foi entregue a um balcão de contrabando com verbas públicas. Leila Barros disse que prefeitos revelaram um esquema para liberar verba em troca de ouro, dinheiro vivo e até bíblias. Randolfo Rodrigues falou na instalação de uma CPI para a investigação do Bolsolão do MEC. E Rogério Carvalho disse que Milton Ribeiro é mais um ministro de Bolsonaro que deixa o governo após indícios de corrupção. A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu ontem a ministra Damares Alves, titular da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. Senadores pediram explicações sobre nota técnica do Ministério contrária ao passaporte da vacina. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi convocada pela comissão para dar explicações sobre nota técnica emitida pela pasta contra o passaporte vacinal e a vacinação infantil contra a Covid-19. No documento, o Ministério aponta, entre outras coisas, que as medidas imperativas de vacinação, como condição para acesso a direitos humanos e fundamentais, podem ferir dispositivos constitucionais, diretrizes internacionais, das quais o Brasil é signatário, contrapor-se fortemente a princípios bioéticos, ferir a dignidade humana e diversos valores constitucionais relacionados ao direito de livre consciência e outras liberdades pilares da democracia, bem como acabar por produzir discriminação e segregação social, inclusive em âmbito familiar. De acordo com a ministra, as ações da pasta foram conduzidas com respaldo legal e base científica, observando as decisões das demais autoridades. Nós não nos envolvemos em momento algum na questão da vacina, mas quando a gente viu horror e medo nas crianças, aí a gente disse, para tudo, agora a gente vai ter que entrar, porque alguém tem que falar pelas crianças agora. E aí a gente emite uma nota técnica, já depois da decisão do ministro da Saúde, dizendo, nós concordamos com a decisão do ministro da Saúde, que os pais não são obrigados a vacinar as crianças. E a gente traz para a nota técnica, presidente, toda uma fundamentação teórica e também uma fundamentação científica. Vossa Excelência diz, não, mas a portaria não manda ninguém se vacinar, nem proíbe ninguém de se vacinar, ela não foi dada a público. Ora, quantas entidades ali tiveram acesso à informação da portaria? Porque houve quem utilizasse a resolução, de um lado, para criticar a posição assumida pelo Ministério, mas de outro, milhares de pessoas que aproveitaram essa resolução para reforçar argumentos negacionistas, para contestar e sabotar medidas de saúde pública, já que a partir daí as pessoas queriam que não houvesse cobrança da utilização do passaporte vacinal, de que não fosse cobrada a vacinação de crianças dentro das escolas. A ministra negou que tenha mandado o Disque 100 atender ligações anti-vacina e culpou a imprensa pelo episódio. E aqui a gente lamenta o uso que a imprensa fez com essa nota e o desgaste desnecessário para o Disque 100, um instrumento poderoso na proteção da infância, conduzido por técnicos extraordinários. Em momento algum, o Ministério trabalhou um fluxo para atender os não vacinados. O Disque 100 estava e está a serviço da população,
para que a população saiba que não está sozinha e que nós estamos atentos à violação de direitos. O senador Eduardo Girão criticou a convocação da ministra à comissão. Destacou que é preciso ouvir especialistas contrários ao passaporte vacinal e questionou a necessidade da vacina contra a Covid em crianças. Lembrando que nós passamos aí 2 anos de Covid, todo mundo dizendo, aí era consenso, viu, Marcos? Todo mundo dizendo que não, criança não é faixa, não é grupo de risco para a Covid. Aí era um consenso. De uma hora para outra, os hospitais todos vazios, de uma hora para outra começa uma corrente que tinha que vacinar. Se é um direito da família dizer, eu não quero vacinar meus filhos, é direito da família que quer vacinar seus filhos e prevenir a doença nos seus filhos, dizer, o meu filho não pode conviver com alguém que não quis se vacinar. Ora, o direito prevê também o dever de não contaminar outrem. Um patrimônio nacional que se destaca como atrativo inconfundível para os visitantes. O ciclo de debate da Comissão de Desenvolvimento Regional analisou ontem o potencial da música brasileira na geração de oportunidades no setor de turismo. Seja nos grandes teatros, seja em qual for o ambiente, a qualidade da música brasileira é reconhecida em qualquer lugar do mundo, pois é marca inconfundível do nosso país. Nossos instrumentistas, nossos cantores e compositores, eruditos ou populares, são autores e intérpretes de uma arte que encanta os ouvidos de todos. A música como vetor de ampliação da atividade turística foi o tema da vez no ciclo de debates da CDR. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, lembrou os mais de 50 mil projetos culturais patrocinados pela Lei Rouanet, em que menos de 1% das renúncias fiscais do país tiveram retorno garantido, gerando emprego e renda. Passadas 3 décadas desde sua criação, é perfeitamente compreensível que caibam melhorias e atualizações à nossa lei de incentivo à cultura. Precisamos aperfeiçoá-la com base num debate democrático, abrangente e corajoso para conferir ao setor cultural o lugar de destaque que lhe cabe no desenvolvimento do país, em especial para a redução das desigualdades regionais e dinamização da atividade turística. Se a gente pensa em produtos da economia criativa, a literatura, o cinema, o artesanato, a gastronomia e, claro, a música, a gente sabe que tem muito a contribuir para que os turistas que visitam destinos brasileiros queiram estar aqui por mais tempo, consumindo mais, gastando mais, o que é ótimo, né, para a balança comercial brasileira, mas principalmente fazendo uma propaganda positiva do que vem por aqui. Manaus é uma cidade que todo já tem um turismo grande, tá? Mas no período do Festival de Ópera de Manaus, quase que quintuplica assim, o número de turistas que vão na cidade. Eles têm bem esse lado da economia criativa, de levar a pessoa para assistir a ópera e para comer uma comida típica. É um exemplo perfeito de economia criativa que dá certo também. E como o Campos do Jordão foi durante muitos anos, né, ainda é, né, um festival super antigo que cresce muito o número de turistas na cidade. Então, acho que incentivar a música junto com o turismo é muito importante, né? No Centro da Música da Funarte, aqui a gente tem lançado há muitos anos um edital justamente para fomentar os festivais de música, né? Não os grandes festivais, mas os festivais que mudam mesmo a cidade, que festivais de cidades pequenas que já estão aí há 20 anos, 25 anos. O turismo e a música são 2 indústrias de enorme importância no Brasil. A combinação dessas 2 atividades resulta em um imenso potencial de dinamização da nossa economia e de valorização da nossa cultura. Está pronto para ser votado pelo plenário do Senado um projeto que estabelece diretrizes para a doação de medicamentos de uso humano à população. A proposta é de autoria do senador Jorge Cajuru.
De acordo com o texto, o poder público poderá formalizar parcerias com organizações da sociedade civil e entidades sem fins lucrativos para doar os medicamentos. A Bruna é assistente social da ONG BSB Invisível. Atua ajudando pessoas carentes em situação de rua. Ela diz que o projeto pode ajudar essas pessoas. Qualquer tipo de reuso, de reciclagem, de reutilização é muito importante para a nossa sociedade. Mas o ponto negativo é que toda medicação ela pode sofrer alteração com mínima alteração em questão de temperatura ou de altitude ou de movimentação, isso tudo conta muito. Então seria muito importante ter um profissional especializado, principalmente em farmácia, em cada um desses espaços, para que seja possível fazer esse repasse de medicação de uma forma muito cuidadosa. Querendo ou não, medicações psicotrópicas são drogas e todas as drogas são uma questão de saúde que a gente precisa ficar atento. O PL prevê que os programas de doação vão ter que atender às diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e garantir a autenticidade dos medicamentos e a inviolabilidade das embalagens. Também será preciso adotar procedimentos que permitam a rastreabilidade dos remédios doados. É muito interessante esse PL porque realmente as instituições sociais hoje elas conseguem adentrar e se conectar melhor com pessoas em situação de rua para trazer mais efetividade para essa distribuição. Porque tem algumas ocupações que o governo às vezes não tem acesso porque não é algo visível, como por exemplo lá no CCBB. Enfim, e utilizando essas instituições sociais, esse medicamento ele consegue ser bem melhor distribuído e consegue munir melhor as pessoas que estão fazendo essa distribuição, porque muitas vezes a gente faz alguma ação e a gente não tem ali de imediato algum medicamento que possa auxiliar a pessoa. É muito importante que as instituições fiquem munidas disso, tá? E além disso vai ser muito importante também que o SUS faça toda essa verificação dos medicamentos para que não haja nada de errado, nenhum medicamento vencido, e para trazer mais direitos básicos que essas pessoas muitas vezes não têm. O Brasil pode voltar a ter cassinos e legalizar também bingos, jogo do bicho e apostas esportivas, entre outras modalidades. O projeto que prevê essas alterações aguarda para entrar na pauta do plenário. O texto do projeto aprovado pela Câmara prevê que a operação dos jogos de azar deve depender de licenças, permanentes ou por tempo determinado. Os cassinos poderão ser instalados em grandes resorts, sendo no máximo um em cada estado, com exceção de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que terão até 2, e São Paulo, até 3. O mesmo grupo econômico será proibido de ter mais de um estabelecimento no mesmo estado e o credenciamento será feito por leilão público. Estão previstos ainda os cassinos turísticos, que ficarão em áreas definidas como Patrimônio Natural da Humanidade. 7 delas se encaixam nessa lista hoje: Fernando de Noronha, Parque Nacional do Iguaçu, Pantanal, Parque Nacional de Anavilhanas, Costa do Descobrimento e áreas protegidas do Cerrado e da Mata Atlântica. Navios de cruzeiro fluviais de alto padrão, com no mínimo 50 quartos, também poderão ter cassinos, mas não poderão ficar ancorados no mesmo lugar por mais de 30 dias. Os bingos terão licença para funcionar apenas em locais específicos ou em estádios com capacidade acima de 15 mil torcedores. Caça-níqueis serão proibidos. Já para a legalização do jogo do bicho, todos os registros devem ser informatizados e com acesso online pela União, por meio de um sistema de auditoria e controle. Os interessados deverão apresentar capital social mínimo de R$10 milhões e reserva de recursos em garantia para pagamento de obrigações estipuladas no projeto. O apostador não precisará se identificar para resgatar prêmios até o limite de isenção do imposto de renda. Se após 12 meses de vigência a lei não tiver regulamentação, será autorizada a operação provisória de videobingo, bingo e jogo do bicho em todo o território nacional até sair o regulamento. O verdadeiro desafio que nós temos que ter hoje no Brasil é o estabelecimento de leis e regulamentos que permitam aos cidadãos
apostar sob os olhos atentos e de regras claramente definidas pelo Estado. A proposta aprovada na Câmara chega ao Senado já provocando polêmica. Pelas redes sociais, diversos senadores se manifestaram a favor e contra a iniciativa. Junto com o jogo vem tráfico de droga, tráfico de armas, prostituição infanto-juvenil e a questão do vício muito grande que leva as pessoas a perderem todos os seus valores, perder o emprego, a dignidade, tudo que tem e a família e muitas vezes até a vida. O vice-líder do governo, senador Carlos Viana, afirmou que a experiência internacional mostra que os grandes cassinos são usados para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e prostituição. A fiscalização desse setor é muito difícil. Além disso, o vício em jogos e apostas integra o Código Internacional de Doenças. Também pelas redes sociais, o senador Cajuru disse que o tema é polêmico e requer ampla discussão. Nós temos que considerar o jogo não uma pauta de costume, e sim uma pauta econômica. Os jogos em todas as localidades onde existe no mundo, eles geram uma grande quantidade de recursos para a economia. Representa, inclusive, uma fatia significativa do PIB de alguns países do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a Itália, 1,6% do PIB é oriundo dos jogos. Se nós fizermos um comparativo aqui no Brasil, também utilizando de 1,5% a 2% do PIB, nós poderemos ter aí uma receita complementar de em torno de 50 bilhões, que isso vai ser de grande valia para manter programas sociais e outros programas que venham a beneficiar a sociedade. Tem resistências, que é normal, mas eu sempre digo, ninguém está criando o jogo. O jogo já existe. Nós estamos querendo legalizar para que esses players possam pagar impostos. Para esse especialista em segurança pública, a legalização dos jogos pode beneficiar a população. Existem, sim, diversas análises de risco que podem ser colocadas em prática. Nós podemos trazer, inclusive, boas práticas de outras nações que têm tido sucesso e têm tido resultado nessa nova modalidade quando estamos em um novo período tecnológico. Então, hoje, no ano de 2022, não há mais o que se falar quando se trata de um possível monitoramento realmente efetivo para que não haja desvios e para que não se fomente, por exemplo, cenários do crime organizado. Já é possível, sim, ter diversos elementos que podem ser utilizados juntamente com todo o dinheiro arrecadado para o benefício da população brasileira. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.